Então, independente do tensor tensão que vocês estiverem utilizando, nós podemos nos confrontar com a situação em que um problema está escrito com um sistema de coordenadas e outro problema está escrito com outro sistema de coordenadas, no mesmo ponto da peça. E o fato de estar usando sistemas de coordenadas diferentes não significa nada, então a gente tem que poder transformar um para o outro. Então, nós vamos falar de transformação de tensão aqui, rapidamente, porque vocês já viram alguma coisa disso, é muito parecido com o que nós vimos em deformação, a transformação de tensão e deformação são basicamente a mesma, só tem que tomar um cuidado que eu vou destacar aqui para vocês agora. Se eu pegar aquele cubinho infinitesimal e fizer um corte, unindo esses três cantos do cubo aqui, né, vocês vão ter o tensor tensão, mostrado ali naqueles três lados mutuamente ortogonais, escrito em relação a esse sisteminha aqui, x1, x2, x3. Agora, se alguém quiser utilizar esse sistema x1', x2', x3', nós vamos ter outra tensão normal, outra tensão cisalhante, ou tensões cisalhantes. Eu botei x e y aqui, e não tá legal. Eu devia ter colocado aqui Professor, um linha. Oi. Desculpe interromper, a tela não está compartilhada. Beleza, hein? Foi o que eu fiz aqui, então. Vamos compartilhar a tela. Obrigado. Então, rapidinho aqui, eu fiz um corte no cubinho e deixei essa face aqui, que é um corte interno aqui, só para mostrar para vocês onde que está o meu outro sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas aqui, ó, x1', x2', x3', que é diferente do original, x1, x2 e x3. As tensões do sistema de coordenadas x1, x2 e x3 eu conheço, elas estão aqui, ó. Tá? São essas aqui. E as três tensões nessa face nova aqui estão ilustradas com essa configuração. Eu disse que eu marquei bobeira aqui, eu devia ter escrito um linha, dois linha e um linha, três linha, ao invés de xão, yzão e zão, porque pode confundir com a configuração de referência, né? Mas tudo bem, o fato é que eu tenho aqui uma nova tensão normal e duas outras tensões cisalhantes nesse sistema de coordenadas. Como é que eu passo de um sistema de coordenadas para o outro, meu tensor tensão? Bom, a primeira coisa a fazer é construir aquele tensor mudança de base, que vocês já viram lá em deformação. Ele é composto pelos cossenos dos ângulos entre os eixos dos dois sistemas. Então, L1 é o cosseno do ângulo entre x1' e x1. N2 é o cosseno entre o ângulo x3 e x2', e assim por diante. Então, isso aqui é uma matriz ortonormal. A inversa dela é igual à transposta, porque esses cossenos são todos trigonométricos, né? E aqui temos um outro exemplo do que pode acontecer quando vocês fazem essas transformações. Só para deixar bem claro, se eu estiver trabalhando com um corte aqui no sistema X, eu tenho aqui uma força fazendo equilíbrio e se manifesta um valor de tensão. Se eu fizer o corte a 45 graus, se manifesta outra força. E é só dividir essa força por essa área que vocês vão ter uma outra tensão normal. Se o ângulo for ainda outro, essa vai ser a força e aqui vamos ter uma outra tensão e assim por diante. Isso eu estou mostrando só a tensão normal aqui, mas espero que vocês entendam que o que nós estamos fazendo é passar desse cubinho para esse. Quem faz isso é essa matriz de transformação. E de volta. Posso ir de um para o outro e vice-versa, né? Então, aqui sim, aqui eu escrevi um linha, aqui eu escrevi mais certinho. Ficou melhor. Então, essa passagem é feita do mesmo jeito que a gente viu lá em preliminares matemáticas. Como o sigma é um tensor de segunda ordem, tem dois índices, eu preciso de uma pré- e pós-multiplicação para mudar os dois índices do sistema de coordenadas. Então, eu pré-multiplico pela t e pós-multiplico pela t. Essa transformação faz a passagem do tensor tensão do sistema x1, x2, x3 para o sistema x1', x2', x3'. Se eu inverter, fizer aqui t e t transposto, a gente faz o contrário. A gente passa do sistema x1', x2', x3' para o sistema x1, x2, x3. Em notação inicial, é isso aqui. Isso é importante porque é assim que a gente programa matematicamente quando vai fazer um programa de computador, né? Notem que os índices mudam aqui, de ordem e sequência. Então é fácil passar de um sistema para o outro. Aqui eu tenho as expressões dessa multiplicação já realizada, como que ficam as três tensões normais no novo sistema de coordenadas e as três tensões cisalhantes no novo sistema de coordenadas. Convenhamos que escrever dessa forma aqui é bem mais
fácil e rápido do que escrever essas 6 equações completas aqui. Agora entendam que nesse exemplo didático eu tenho as tensões no sistema antigo. Isso é conhecido, é um número. Assim como eu tenho a orientação dos eixos. O que eu não tinha eram essas 3 normais e essas 3 cisalhantes, aqui, desse novo sistema. Então, se eu fizer essa multiplicação, é isso aqui que a gente obtém. Eu posso simplificar isso para o caso 2D, que é esse caso aqui. A gente tem sigma 1, sigma 2, e as cisalhantes no sistema bidimensional, tá aqui o sistema velho. E eu quero calcular a nova tensão normal, ou as novas tensões normais, e a nova tensão cisalhante no sistema x1' e x2' que está rotacionado de θ graus. O bom do 2D é que a gente pode desenhar assim facilmente. Nesse caso, é fácil fazer aquela conta, porque as matrizinhas de transformação são 2 por 2. E eu posso escrever em função do cosseno e seno do ângulo θ. Vocês estão vendo aqui como é que fica essa nova tensão normal. Aqui ela. A nova tensão normal 90 graus dela, que é essa daqui, o novo y, né? E a nova tensão cisalhante. Então aqui o par delas, né? Como é que elas ficam. Então eu tenho sigma 1, 2 e 1, 2. Eu tenho θ, eu consigo obter essas 3 sem problemas. Mas isso dá origem a um assunto que vocês devem ter visto, espero, na graduação. Se eu posso ir girando meu sistema de coordenadas para obter uma nova tensão normal e uma nova tensão cisalhante, a gente pode fazer a seguinte pergunta já. Qual é o ângulo, quando eu for girando aqui, mexendo nesse ângulo, qual é o ângulo que me dá a máxima tensão sigma 1 ou a mínima tensão sigma 1? Eu quero saber os valores máximos e mínimos de todos os sistemas de coordenadas possíveis. Porque muitas vezes você quer saber qual é a tensão normal máxima, ou quer saber qual é a tensão cisalhante máxima. E você não vê ela aqui, porque nesse sistema x1, x2, porque elas têm determinados valores numéricos aqui. Mas à medida que eu vou girando o sistema de coordenadas, essas setinhas vão mudando de tamanho, se elas fossem plotadas de maneira convencional. Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou pegar essas 3 equações do slide anterior, e ao invés de utilizar cossenos e senos ao quadrado, assim como fizemos em deformação, eu vou transformar isso em fórmulas de ângulo duplo. Então elas aqui, ó. E essas equações ficam reescritas dessa maneira. E isso vai dar origem a uma ferramenta para a gente estudar quanto valem as tensões quando eu giro o meu sistema de coordenadas. Nós vamos ver no sistema 2D, porque é fácil, mas no 3D a ideia é a mesma. Mas antes de chegar lá, deixa eu parar o compartilhamento aqui, ver se eu consigo rodar algo que eu tenho aqui. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Só um minuto, pessoal. Estou procurando aqui o... Infelizmente, eu não vou ter aqui. Eu queria mostrar uma animação para vocês do um software aqui, mas ele está recusando aqui, porque ele está procurando uma biblioteca que não está instalada. Então, mas eu queria mostrar, é um brinquedinho onde você dá as 3 tensões, essas 3 tensões aqui, e você vai girando com o mouse, o seu de coordenadas, ele vai plotando as células, as setas, referentes às tensões, de maneira proporcional. Porque aí vocês vão ver que existem momentos, certos ângulos, em que a tensão cisalhante desaparece, outros momentos em que as 2 tensões normais ficam iguais, essas duas aqui, né? E isso é uma pergunta que talvez já tenha respondido lá na graduação. Mas vamos fazer essa pergunta aqui de novo. Qual é o θ? Ou seja, eu vou girar o sistema de coordenadas x1', x2', qual é a orientação dele que me fornece a máxima tensão normal sigma 1? Então, isso é fácil, porque eu posso fazer o uso da derivada. Eu tenho aqui uma função
Eu quero achar o máximo dessa função em relação a θ. Então eu procuro qual é o θ que me fornece o máximo. Como é que eu faço isso? Deriva igual a zero. Né? Cálculo diferencial elementar. Isso me dá duas raízes. É essa equação aqui que me dá as raízes. Ó. Eu estou chamando de θ1. Uma dessas direções me dá o máximo sigma. E a 180 graus dela me dá o mínimo sigma. Mas isso porque essas equações aqui, que a gente deduziu, estão com fórmulas de ângulo duplo. Então, na realidade, na peça real, a direção de máximo sigma e mínimo sigma estão a 90 graus. Nesse espaço, sigma tal, que é o espaço do ângulo duplo, a gente tem que medir tudo com o dobro. Mas na peça real, eu sei que essas duas direções estão máximas. Então, eu posso dizer o seguinte, eu tenho aqui um estado de tensões. Eu tinha aqui um sigma 1, eu tinha aqui um sigma 2, não precisa ser todo mundo positivo, e eu tinha uma tensão cisalhante sigma 1, 2. Aí eu tenho um ângulo que eu estou chamando de θ1', que está, esse θ1' aqui, ó, é metade desse daqui, que aqui é a peça real. Nessa direção eu vou ter o máximo sigma, eu vou ter uma flecha bem grandona aqui, ó, para esse sigma máximo, que eu vou chamar de sigma 1. Aqui nesse espaço sigma tal, onde as coisas são ângulo duplo, a 180 graus dele dá direção de mínimo. Aqui na peça real é a 90 graus dele, ou seja, nessa direção aqui, ó. Podia ser, vou botar ele negativo para ficar mais genérico. Esse é o menor valor que o sigma normal pode ter de todos os sistemas de coordenadas. Então vamos chamar de sigma 2. Então, se eu pegar essas duas raízes, o θ1' e o θ2' na peça real, eles já são automaticamente, um é x, outro é y, mas um é o máximo, outro é o mínimo. Eles estão ortogonais. Aqui eles estão a 180, mas aqui eles estão a 90 graus um do outro, né, nessa direção. Então, eu já sei que eu tenho que achar esse ângulo aqui, θ1, resolvo essa equação, e aí é só somar 90 graus e você vai ter a segunda raiz na peça real. Essas direções são o que nós chamamos de direções principais. Na peça real, essa direção aqui, ó, é a direção principal 1, essa aqui é a direção principal 2. Se eu fizer agora outra pergunta, vou girando o sistema de coordenadas, mudando o θ aqui, qual é o θ que me fornece o máximo sigma 1', 2', máxima tensão cisalhante? Eu estou chamando aqui genericamente de θ. Ora, faz a mesma coisa, volta aqui para as equações, pega essa expressão, deriva em relação a θ igual a zero, vai ter duas raízes também. Ah, aqui está errado. Aqui deveria ser θ2. Tá? Corrijam aí. Eu tenho duas raízes para θ2. Eu tenho uma direção de θ2, onde acontece o máximo tensão cisalhante, e uma direção onde acontece o mínimo tensão cisalhante. E elas estão a 180 graus uma da outra, nesse espaço sigma tal, onde as coisas são ângulo duplo. Na peça real, vão estar metade desse ângulo. Ou seja, a direção de máximo e de mínimo tensão cisalhante na peça real estão a 45 graus uma da outra. E essa direção de máxima tensão cisalhante, que está em azul aqui, ela está a 90 graus dessa antiga aqui, que a gente chama de direção principal, que estão as máximas e mínimas normais. Na peça real, portanto, 45 graus. Então, deixa eu pegar outra cor aqui. Então, se eu pegar essa direção aqui, que eu sabia que era a principal, e girar ela mais 45 graus, eu vou estar nessa direção azul aqui. Nessa direção azul, eu vou ter o máximo sigma 2, daquele, e a 45 graus dele, eu vou ter o mínimo. Vão ser iguais, porque senão isso aqui estaria girando, mas nós já vamos ver isso. E nessa direção tem alguma tensão normal também, só que eu não sei qual é e não estou preocupado com ela agora. Analiticamente, se vocês resolverem aquela equação para a tangente dos ângulos, vocês vão achar as direções. E se vocês substituírem aqueles tetas, que são as raízes nessa equação aqui e nessas equações aqui, vocês vão ter os valores, a tensão normal máxima e a tensão normal mínima. E fazendo a mesma coisa para cisalhantes, botando as raízes θ2
na equação para sigma 1', 2', vocês obtêm o máximo e mínimo tal. As tensões máximas e mínimas normais não são iguais. As tensões cisalhantes máximas e mínimas são iguais, só muda o sinal. São iguais em modo. Então, como eu conheço isso aqui tudo, ó, eu conheço esse tensor tensão no sistema original, é fácil calcular as coisas. Evidentemente, vocês devem ter ouvido lá na graduação falar que essas tensões máximas e mínimas são tensões principais. E elas acontecem nas direções principais. Essa direção aqui e essa direção aqui. Essa tensão cisalhante máxima não tem um nome particular. Eu já vi alunos aqui falando em tensão principal cisalhante. Isso não existe. Existe tensão cisalhante máxima ou mínima, porque ela só muda o sinal. Mas não tem nada a ver com as direções principais da tensão cisalhante. Exceto que eu sei que ela está sempre a 45 graus das direções principais. As direções onde acontecem essas. Então, a gente estudando o cálculo dessas duas aqui, com as raízes de θ1', de θ1, se eu for calcular quanto vale o sigma 1, 2 nessa direção θ1, vocês vão ver que ela vai dar zero. Ou seja, se eu estiver trabalhando na direção em vermelho, aqui do cubinho em vermelho, nessa direção eu vou ter uma tensão normal máxima, uma tensão normal mínima, e eu não tenho tensão cisalhante, ela dá zero. Em outras palavras, se eu estiver nas direções principais, eu só tenho tensão normal. É a mesma coisa que dizer o seguinte, nas direções principais, onde acontece isso aqui, vou desenhar de novo aqui, eu posso garantidamente colocar aqui o sigma 1, eu posso garantidamente aqui colocar o sigma 2, o nosso exemplo era negativo, então está ele aqui, e eu não desenho a cisalhante, porque as cisalhantes são zero. Se eu desenhar agora mais 45 graus ali, da outro cubinho, eu tenho aqui a direção ali, tem tal max, e tem tal mínimo, e tem tensão normal aqui. Mas vocês vão ver que tanto a tensão nesse novo sistema de coordenadas, x1' e x2', e aqui é outro sigma x1' e x2', eles são iguais as cisalhantes. São absolutamente iguais. Então, resumindo tudo, as direções principais estão a 90 graus uma da outra. Uma acontece o máximo, ou acontece o mínimo, ou vice-versa. Nas direções principais só tem tensão normal, não se manifesta tensão cisalhante. Na direção da tensão cisalhante máxima está a 45 graus das principais. Então é só pegar aquela de cima e girar 45 graus, para mais ou para menos. As tensões cisalhantes máximas e mínimas são iguais. E as tensões normais, na direção da tensão cisalhante máxima, são iguais também. Uma confusão, né? É muito mais fácil ver isso no famoso círculo de Mohr. Mas antes de chegar lá, observe o seguinte. Se nessa direção aqui, das principais, o meu tensor tensão fica só assim, ó, sigma 1 e sigma 2 e 0. E 0 significa que nessa direção eu diagonalizei meu tensor tensão. Às vezes a gente aprendeu lá em preliminares matemáticas que a transformação que diagonaliza uma matriz é uma transformação cujas colunas da matriz de transformação são os autovetores. E os valores que acontecem na diagonal da matriz resultante são os autovalores. Então nós estamos mostrando para vocês aqui o seguinte. Direções principais e tensões principais são autovalores e autovetores, respectivamente, do nosso tensor tensão. Então você tem a matrizinha lá, cadê ela? Nosso tensor tensão aqui, 2 por 2, sigma xx, sigma xy, sigma YY, vale para o 3D também, eu só estou economizando tempo aqui. Então o nosso tensor tensão aqui, ele é representado na forma de uma matriz. Os autovetores dele são as direções principais e os autovalores são as direções principais. Se eu passar para vocês num exercício um tensor que tem 0 aqui e 0 aqui, deixa eu voltar para o vermelho que destaca mais. Se tiver 0 aqui, opa. Desculpem. Se eu der para vocês um tensor que tem 0 aqui fora da diagonal, só tem número na diagonal, vocês podem garantir
que essa direção XY que eu adotei para esse tensor já é a direção principal, já são as direções principais. Entendeu? Não tem nem que pensar. Agora, se tem número fora da diagonal, aí com certeza você vai ter que girar o seu sistema de coordenadas para achar onde é que está acontecendo os máximos e os mínimos. Isso é importante porque eu posso, na área experimental, colar, por exemplo, strain gauges, extensômetros para medir deformação ou tensão, já na direção em que ele é maior. Eu posso aplicar critérios de falha. Se o material for frágil, a tensão normal é importante. Eu preciso saber se essa aqui eu sei que é a maior tensão e eu calculei a direção principal, eu posso afirmar que deve aparecer uma trinca aqui, ó. E o material frágil abre por tensão normal. Todo mundo que já quebrou um giz já viu isso. Então, eu não vou explorar isso aqui para vocês, mas se a matriz A que nós estamos trabalhando é o tensor tensão, essa matriz que diagonaliza ela é a matriz de autovetores. Cada linha dessas aí é um autovetor. E aqui os valores da diagonalização são as tensões principais. Então, vocês têm que resolver isso. Joguem numa rotina de MATLAB, Maple, matemática, derive, máxima, sei lá. Nos anos antigos, quando não existia calculadora, se usava muito a ferramenta do círculo de Mohr. Eu falei dela rapidamente com vocês com tensões, eu vou voltar a ela aqui. Ela é usada para deformação também, mas talvez o principal uso seja a tensão. Naquele tempo, o círculo de Mohr era usado para se desenhar o estado de tensão em um ponto, num papel milimetrado e tirar números. Hoje, obviamente, isso não tem o menor sentido. Qualquer calculadora geográfica, qualquer celular tem um aplicativo, aí você pode baixar de círculo de Mohr. Mas é interessante vocês saberem fazer isso à mão livre para entender o que está acontecendo no determinado ponto que vocês estão estudando da peça. Vocês vão calcular, medir, vão jogar elementos finitos, vocês vão tirar um tensor tensão. No caso 2D, como eu escrevi na página anterior, que tem lá o teu sigma XX, o teu sigma XY, o teu sigma YY, e se for 3D, é 3 por 3. Isso aqui vocês calcularam, mediram, ganharam, roubaram, não sei. Vocês têm isso. Eu preciso estudar esse ponto. E é um determinado ponto com o sistema de coordenadas XY que eu já escolhi a priori. Se vocês pegarem, voltando aqui os slides, essa equação elevar ao quadrado, e pegar essa equação elevar ao quadrado e somar as duas e algebrizar um pouquinho, vocês vão obter essa equação que eu estou mostrando aqui. Vai ser uma equação que vai aparecer um número aqui boiando lá de cá. Aqui eu posso chamar isso de tal, e essa variável aqui eu posso chamar só de sigma. E isso aqui para nós é uma equação de círculo num sistema de coordenadas sigma tal. Eu ponho as tensões normais no eixo horizontal e cisalhas no vertical. Nesse sistema de coordenadas, os ângulos são duplos, porque eu peguei aquelas equações de ângulo duplo. E a tensão cisalhante cresce para baixo. Porque originalmente, nas formas de cosseno-seno, a gente considerou que o ângulo era positivo e no sentido horário. A gente sabe que ele é positivo pela regra da mão direita. Então as tensões cisalhantes positivas estão para baixo para nós, tá? É a única pegadinha que tem. Então eu posso dizer que essa equação aqui, que foi deduzida, ou pelo menos é atribuída a Christian Otto Mohr, o físico matemático alemão, é uma equação de um círculo de raio R, onde R está aqui ao quadrado, centrado em zero. E em zero no eixo vertical. No eixo horizontal, ele está centrado aqui, ó, em tensão média normal. Então eu pego essa tensão aqui, somo e divido por 2, eu tenho o centro do círculo. Pego esse raio e desenho esse círculo. Então, eu peguei aqui, ó, sigma XX que eu tinha, e o sigma YY, somei e dividi por 2, está aqui um ponto. Aí eu calculo aquele raio, está aqui esse ponto, e traço esse círculo em verde. Vocês também podem fazer assim, ó. Eu pego aqui o meu sigma XX, estão vendo aqui? E pego a tensão cisalhante, que deu negativa nesse caso, e obtenho esse ponto. Pego o meu sigma YY, pego a tensão cisalhante, ponho aqui, tem esses dois pontos aqui, eles estão no diâmetro, aí dá para passar o círculo também. Como vocês preferirem.
Então é fácil construir esse círculo verde. Se sabe onde ele está? Sabe onde que ele está sentado na tensão média e o raio está calculado aqui. Né? O que é esse círculo verde? É que nem o círculo de Mohr para momento de inércia. Ele representa todas as possibilidades que esse tensor aqui, cadê minha caneta? Esse tensor aqui tem para cada sistema de coordenadas θ. Então eu pego o meu θ, meu sistema de coordenadas, e vou girando e vou vendo como é que ficam as tensões através desse ciclo. Já vamos ver como. Então, se eu, por exemplo, como eu coloquei o centro aqui, botei aqui o sigma xx e o tal xy e tracei esse ponto, eu tenho aqui uma direção. Essa direção, nesse círculo, é em ângulo duplo, é o nosso 2θ1, a primeira raiz. A segunda raiz estaria aqui, né? Muito bem. Eu estou colocando genericamente ela aqui. Aqui, se ela fosse 30 graus, na peça real, isso aqui deveria ser 15 graus. Porque a peça real não é do ângulo duplo. Então eu coloquei ela aqui, ó, ligeiramente girada, para ficar claro que isso aqui não é a direção verdadeira. Aqui é o ângulo duplo, tá claro? Nessa direção, nós temos aqui esse sigma xx, esse sigma y, esse tal xy. Eles estão desenhados aqui. Tanto que o nosso sigma yy aqui está negativo. Está vendo que está para cá do zero? Está aqui ele. Muito bem. Se eu quero descobrir qual é a tensão máxima normal, eu sei que ela está aqui. Ó. Nenhuma posição desse círculo verde está mais à direita do que esse ponto aqui. Ó. Como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui? Eu tenho que girar no sentido horário, ou seja, menos os 15 graus. Então, se eu pegar essa direçãozinha aqui, esse sistema de coordenadas da minha peça, e girar 15 graus, eu vou cair nessa direção simbólica do círculo de Mohr. Aqui eu tenho esse sigma 1, está aqui ele, ó, sigma 1. E aqui está ele, ó, sigma 1. Se eu andar 90 graus, sair daqui e for para cá, eu vou estar na direção que eu posso chamar de Y. Aqui é 90 graus. Mas aqui eu tenho que sair daqui, desse ponto, andar 180 graus, vou cair aqui, ó. Então, esse aqui eu sei que é o sigma 2. Por isso que eu disse lá atrás que as direções de máxima e mínima estão a 90 graus da peça real, 180 em ângulo duplo. Aqui é de máxima, andei 180 graus, que ainda é de mínima. Veja que é a mínima mesmo, sigma 2. Não pode ter nenhum ponto sobre esse círculo verde mais à esquerda que sigma 2. Significando que quando eu giro o sistema de coordenadas, varia o θ, os meus sigmas e x, y, y, z vão variando, mas nenhum deles pode ser máximo ou mínimo. Veja que nesse ponto, deixa eu limpar tudo agora, porque já ficou uma bagunça isso aqui, né? Veja que nesse ponto aqui, a tensão cisalhante é zero. Olha só daquela no eixo vertical. Então, eu não tenho tensão cisalhante aqui, ó. Isso aqui não existe. Nem a parceira dela aqui. E nessa direção aqui, ó, do sigma 2, a tensão cisalhante também é zero. Então, não existe tensão cisalhante aqui e nem aqui também. Por isso que a gente nem desenha. E isso prova, pelo círculo de Mohr, que quando eu estou nas direções de máxima tensão normal e mínima tensão normal, eu não tenho cisalhante. Então, mais uma vez, eu vou pegar a borracha aqui para não deixar isso causando nenhum hábito. Tira as cisalhantes daqui, que elas não existem nesse sistema de coordenadas. Só o sigma 1 e o sigma 2. Agora, se eu quiser saber qual é a máxima tensão cisalhante, porque alguns materiais vão falhar para o cisalhamento, vocês têm duas possibilidades. Ou vocês saem daqui, de onde tudo começou, e procuram a posição mais ao norte e mais ao sul, tanto faz. Ou vocês saem daqui, das direções principais, e vocês sabem que a máxima tensão normal ou mínima estão a mais ou menos 45 graus da direção principal. Eu pego essa direção aqui da minha peça, giro 45 graus, e nessa direção eu vou ter o máximo tal, vou ter o tal máximo e o tal mínimo, e eles são iguais em módulo. A única coisa que serve para esses sinais aqui
é para dizer que um está girando o quadradinho no sentido horário e o outro está girando no sentido anti-horário para se cancelarem. Mas o valor é o mesmo para todos eles. Esse aqui é o mesmo que esse valor aqui. Mas vejam que aqui tem uma tensão normal. E aqui também tem a mesma tensão normal. Por isso que eu disse que essa tensão são iguais. Eu posso botar aqui 2 cortezinhos para deixar claro. E essa tensão é uma tensão média. E é exatamente o centro do sigma. Sigma xx mais sigma yy sobre 2. Podem até ser 0, mas elas são iguais. Então, não tem tensão normal na direção principal. Na direção de máxima tensão cisalhante, pode ter. A menos que o círculo esteja perfeitamente centralizado. Então, gente, eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte, ó, eu quero andar 10 graus no sentido anti-horário. Eu vou andar 20 aqui e vou ter um novo ponto. Ó. Eu vou saber quanto vale o sigma xx, quanto vale o sigma yy, e a 180 dele eu vou saber quanto vale o sigma xx e quanto vale a cisalhante. Então, brincando com o círculo de Mohr, vocês podem ir com um croquis, a mão livre, não precisa desenhar isso num CAD, rapidamente saber o que está acontecendo no problema de vocês. Por isso que é uma ferramenta útil. Ok? Alguns livros mostram para a gente como trabalhar com isso sem pensar em ângulo duplo, mas é tão complicado que deixa para lá. Aqui eu tenho uma ilustração que ajuda a entender um pouco isso aqui. Eu tenho aqui um sistema XY, está aqui a minha tensão normal, cisalhante, e aí Y. Quando eu acho as raízes ao θ1, eu sei que, está aqui o θ1, ó. Nessa direção eu só tenho as duas normais principais, nem tenho o cisalhante. Se eu andar mais 45 graus a partir dela, ou menos, tanto faz, eu vou cair numa direção onde a tensão cisalhante é máxima e as normais são iguais. Se eu girar 90 graus, eu vou só trocar as normais. E se eu girar mais 45 graus, eu vou só trocar de novo, mas vai continuar o mesmo valor. Então, isso resume bem como é que a gente pode ver a orientação relativa do nosso sistema para o sistema principal, para o sistema de máxima cisalhante. Aqui é bom falar algo para vocês. Né? Eu coloquei o eixo das tensões cisalhantes para baixo, porque tem esse problema. Tem livros que consideram isso aqui tensão cisalhante positiva, tem gente que considera isso aqui tensão cisalhante negativa. Então tem esse problema da regra da mão direita, tá? E aí tem gente que põe para cima o eixo, mas conta o ângulo no sentido anti-horário como negativo. Ao invés do sinal do θ. Então fica um bagulho. Então vamos ficar com a regra da mão direita, só vamos desenhar o círculo de Mohr com a tensão cisalhante para baixo e está tudo garantido. A gente mede o ângulo positivo como sendo o anti-horário e todo o resto permanece igual. E depois, isso aqui, para mim, está girando no sentido da regra da mão direita, no sentido anti-horário. Então tem que ser positivo mesmo, senão começa a aparecer sinal num monte de lugar. Essa dedução que eu mostrei para vocês é bidimensional, ela é muito didática, mas num caso tridimensional, vocês têm um tensor-tensão com 3 tensões normais e 3 tensões cisalhantes. Como é que se faz? Bom, vocês têm que pegar e desenhar um círculo de Mohr para cada plano. Vocês vão desenhar um círculo de Mohr para o plano XY, um círculo de Mohr para o plano XZ e um círculo de Mohr para o plano YZ. E o que vai acontecer é que no plano XY vai dar esse círculo aqui em verde. Se eu fizer o círculo de Mohr no plano XZ, vai dar esse círculo de Mohr em vermelho. E se eu fizer no plano YZ, vai dar esse círculo de Mohr em azul. Vocês vão procurar a máxima tensão normal em cada um dos planos e vão descobrir que tem um sigma 1, um sigma 2 e tem um sigma 3 aqui. E nós vamos usar essa convenção. O sigma 1 é sempre a maior tensão, o sigma 2 é sempre a menor, e se tiver um sigma 3, ela está no meio. A gente vai ordenar isso por simplicidade. Porque aí eu reduzo o caso 2D e o 3D, tudo no mesmo problema. Só que aqui, quando nós estamos no tridimensional, eu tenho 2 ângulos, né? Imagine vocês numa posição na Terra, tem que girar em relação a um eixo, depois girar em relação ao outro. Sistema esférico de coordenadas. Então vocês não têm só uma linha com todas as possibilidades.
essa área achurada é possível. Isso aqui é um ponto. E aí tem toda uma maneira bizarra, gráfica, de tentar descobrir quanto vale o novo sigma XX, o novo sigma Y, o novo sigma ZZ e as três cisalentes novas. Mas é bobagem fazer isso. A gente normalmente só mostra aqui o que está acontecendo e joga isso numa rotina de cálculo. Né? Joga uma rotina lá onde eu ponho o ângulo, faço a multiplicação T transposto sigma T, ele me dá as tensões no novo sistema de coordenadas e acabou. E se vocês jogarem a matrizinha 3x3 no MATLAB ou no Maple, vai pedir os autovetores e os autovalores, eles vão dar para vocês as direções, é só uma questão de plotar. Então lembre-se, o círculo de Moore, na verdade, é tridimensional. Eu não sei por que eu... essa rotina aqui, e essa rotina aqui, essa aqui eu conferi hoje de manhã, ela está viva ainda. Essa aqui eu não conferi, mas são rotininhas em Java que estão na internet. Você entra com o tensor de tensão que você conhece, entra com o ângulo, lá ele vai fazendo as coisas para você. Esse aqui é tridimensional, acho que o outro era bi ou vice-versa. Então, dê uma brincada lá se precisarem, ok? Eu tenho um exemplo aqui que eu resolvi em aula, mas eu vou poupar tempo. Vocês não vão fazer mesmo, mas na aula presencial a brincadeira é a seguinte: isso aqui é o meu estado de tensões. Vocês jogam isso aí numa calculadora, ou no Maple, para quem está no computador, e pede os autovalores e os autovetores. Eu não lembro nem do resultado, tá? Mas tá aqui, ó, 15 mais raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, né? Então isso aqui dá 16,40. Tem que conferir isso aí. E o sigma 2 dá 13,6. Acho, não sei, eu estou chutando aqui, eu não vou lembrar mais. E o tal máximo, mas na dúvida vem aqui e joga aqui nessas duas equações. Mais ou menos, errei. Essas aqui. Mais ou menos para sigma 1 e sigma 2, essa aqui é única, usa um sinal só, não precisa dos dois sinais. E aí vocês vão tirar as três tensões. São as tensões principais, não tem erro. Quando vocês jogarem isso aqui no computador, ele vai cuspir isso para vocês como resultado de autovalores. Tem mais alguém que não está ouvindo direito? Eu já estou dando aula na universidade aqui, porque a internet lá em casa é uma podridão. Ok. Falei besteira lá. Eu calculei alguma coisa errada aqui. Porque dá 22 uma e 7 a outra. Isso aqui está errado. Não é 15 mais raiz de 2, é 15 mais 5 raiz de 2. Tem que corrigir isso aqui. Enfim. Então ele vai cuspir aquela matriz com esses dois valores aqui. Ele vai dar uma matrizinha para vocês com 22,07 aqui, 0, 0, e aqui vai dar 7,93. São as duas tensões principais. Ou seja, nas direções principais vão ter essa tensão aqui, máxima, e essa tensão aqui, mínima. Se vocês pedirem os autovetores, ele vai dar uma matriz para vocês. A primeira coluna é uma direção e a segunda coluna é outra direção. Se vocês forem plotar esse vetor aqui, vai dar um vetor nessa direção. Se vocês botarem esse outro vetor, vai dar um vetor nessa direção. Esse aqui é um sistema de coordenadas x' e aqui o y'. Esse aqui é o θ. Se vocês forem calcular esse θ, vocês vão ver que ele vai dar 22,5 graus. Ou 22,5 mais 90, né? Então, eu tenho aqui, nesse ponto do círculo de Moore, aquele estado de tensão original, eu ando 22,5 numa direção, na direção anti-horária, me dá esse estado de tensões aqui. E se eu andar mais 45 graus, for para 67,5 na peça real, 90 graus aqui, sair daqui e andar mais 90 graus, vocês vão ter as tensões cisariantes máximas que dá esse 7,07. Então, faça esse caso depois, numa calculadora e num rascunho, para se familiarizarem com isso. Bom, isso é um problema de análise de tensões. Ele vai ser importante quando a gente for trabalhar com critérios de falha, que nós não vamos ver aqui nesse curso. Mas é bom lembrar que alguns materiais falham por fratura frágil, na direção da tensão normal. Outros materiais falham por escoamento na temperatura ambiente. E quem provoca escoamento é a tensão cisariante. Por isso que é importante esse negócio de saber onde é que está a direção da tensão cisariante máxima,
ou a direção da tensão normal máxima. De qualquer forma, a gente pode pegar o tensor-tensão e dividir, aliás, qualquer tensor nós podemos dividir numa parte hidrostática, ou volumétrica, ou esférica, que nem fizemos em deformação, e uma parte deviatórica ou distorcional. Nós não perdemos nenhuma informação aqui. Se eu somar as duas, eu tenho o tensor original. Esse tensor hidrostático, olha como é que ele é calculado. Eu pego as normais, somo e divido por 3. Se for bidimensional, eu divido por 2. Então, ele é um tensor-tensão que tem uma tensão média aqui, 0, 0, e uma tensão média aqui. É como se eu estivesse no fundo do mar e eu tenho uma tensão por igual aqui em todas as direções. Do outro lado também. Por isso que ele é chamado de hidrostático. Só tem tensão normal e as 3 são iguais. No tridimensional tem uma linha, uma coluna a mais. E o que sobra, quer dizer, se eu fizer isso menos isso, eu tenho o deviatórico, ou distorcional. Ele está dado aqui, ó. É óbvio, né? Eu pego o original e subtraio esse tensor diagonal aqui. Aqui está como que se calcula ele exatamente. Dá para mostrar no bidimensional que esse tensor desviador corresponde a um estado de cisalhamento puro. Aqui é óbvio que isso aqui é um estado hidrostático, mas não fica óbvio para ninguém que isso aqui é um estado de cisalhamento puro. Mas não é difícil ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui um estado de tensões, eu tenho aqui o sigma XX, eu tenho aqui o meu sigma YY, e aqui está o XY, sigma XY, os cisalhantes. Eu vou dividir isso, eu vou ter aqui o sigma médio, que é sigma XX mais sigma YY, dividido por 2. Está aqui o meu sigma médio. Isso aqui é o meu tensão hidrostática. O que sobra aqui é um tensor cheio, mas não é difícil provar para vocês que esse tensor, ele é um tensor que tem uma tensão principal num lado, uma tensão principal no outro, de modo que quando eu giro 45 graus, opa, aqui, é que o desenho aqui está mal, né? Eu deveria ter feito um desenho mais genérico aqui, ó. Isso que sobra tem tensão normal aqui. Tem as mas quando eu jogo elas no círculo de Mohr, vai dar um círculo de Mohr que, girando 45 graus, opa, errei. Vou desenhar de novo aqui, que está ruim a caneta aqui. Vai dar um círculo de Mohr que tem isso, isso, isso e isso. É até acho que um exercício da lista. Então eu tenho um tensor de tensão que eu posso mostrar para vocês que ele é de tal tipo que quando eu giro 45 graus para lá ou para cá, eu caio aqui. Ou seja, esse estado de tensão, dá para ver que ele é hidrostático. Esse aqui a gente não vê imediatamente que é hidrostático, mas se eu girar ele, vai aparecer só cisalhamento. Quando eu somo esses dois, vocês têm o original. É bem fácil provar isso no 2D. Muito bem. Nós estamos terminando o capítulo de tensões. Essa palavra aqui está errada. Fatores que afetam a análise de tensão. Existem várias coisas que afetam a análise de tensão. A distribuição de tensão vai basicamente depender de geometria, condição de contorno e carregamento, né? Mas nós vamos sempre nos preocupar com a análise de tensões na hora de fazer dimensionamento. Nós aqui não vamos entrar em um curso de dimensionamento, isso não é um curso de mecânica estrutural, é um curso de mecânica dos sólidos. Mas a gente sabe que tração ou compressão, torção, flexão e cisalhamento comandam a forma como ficam aqueles números dentro do tensor-tensão. Vocês podem estar pensando, pô, mas isso aí não é para viga? Mas imaginem uma fibra infinitesimal de material ou um cubinho infinitesimal de material. Você pode falar em tração e compressão dele em uma ou mais direções, você pode falar em flexão dele, você pode falar em torção dele, e você pode falar em cisalhamento desse cubinho. E é isso que a gente tem que pensar, não precisa ser uma viga. Eu estou falando de um cubo, de um ponto de material. Esses cubos estão sempre submetidos a esse esforço de uma maneira geral, não dá para pensar em mais nada. E claro que eles podem estar combinados.
pode ter uma combinação de 2 ou mais dele, pode estar os 4 efeitos presentes. Então, é evidente que se eu pegar o cubinho aqui e transformar ele numa coisa assim, ó, você aplicou, na verdade, 2 momentos aqui, fez uma flexão. É que num cubo não tem como eu aplicar momento, mas vocês entenderam a ideia, né? As propriedades do material também vão interferir na análise de tensões, porque além das tensões devido ao carregamento, nós vamos ter que nos preocupar com mudanças de material. Por quê? Porque se eu tenho uma mudança de material, eu tinha um material com uma resistência e passei para outro material que tem outra resistência, o coeficiente de segurança vai dar um salto. Se eu tenho uma solda, vocês têm uma transição de um material com uma certa dureza para outra. Vocês estão mudando o modo de elasticidade, estão mudando a tensão de escoamento. Defeitos, tensão residual, temperatura, tudo isso daí vai mexer na tua análise de tensão. São coisas que têm que ser consideradas na análise. Fatores de concentração de tensão, quer dizer, não adianta você calcular a tensão pela fórmula de tração se você tem um furo ou um rebaixo. Ele vai adulterar aquele valor que vocês calcularam com a formulinha feijão com arroz lá da graduação. Número de repetições de carga vai levar ao fenômeno de fadiga. Nós não vamos ver isso aqui, mas na análise isso é importante. Né? Mudanças de carga durante a operação. Existem cargas de impacto, existem cargas dinâmicas, existe desalinhamento, isso aí tudo muda a carga durante a operação. Se o teu material é frágil ou é dúctil, flambagem e outros derivados, tudo isso aqui vai alterar a distribuição de tensão, porque vai acabar alterando ou a geometria, ou as propriedades do material, ou até as condições de contorno. Tá? Só estou dando um passant aqui, mas isso já é uma fase de análise, que nós não vamos ver aqui. Então, voltando para aquele esquema que eu mostrei lá no capítulo 2, nós temos uma estrutura que está submetida a uma série de ações, forças, temperaturas, acelerações, etc., que produz deslocamentos. Ela se deforma. Isso é mecânica dos corpos deformáveis. A partir desses deslocamentos, nós podemos calcular, escolher uma métrica para deformações e calcular. Pode ser gradiente de deformações, Cauchy-Green à direita, à esquerda, Green-Lagrange, Almanzi, infinitesimal, problema teu. Calculadas essas deformações, eu vou poder calcular também uma medida de tensão. Cauchy, Kirchhoff, Piola-Kirchhoff, escolham. E nós vamos ver no capítulo seguinte como calcular a tensão a partir de deformação. Vocês aprenderam alguma coisa na aula passada, mas essa relação entre tensão e deformação, na aula passada não, na graduação, desculpa. Mas para a gente pegar a deformação e calcular a tensão, eu tenho primeiro que saber se eu estou trabalhando com uma das qual das ADs é o meu caso. É a elasticidade, é a plasticidade, é a viscoelasticidade ou é a hiperelasticidade? Para a mesma deformação, cada uma dessas ADs dá tensões diferentes. A gente está acostumado a trabalhar com elasticidade, e normalmente infinitesimal. Tensão verdadeira, deformação verdadeira, tensão de engenharia, deformação de engenharia, lei de Hooke e acabou. Vocês brincavam com modo de elasticidade e coeficiente de Poisson. No máximo, modo de cisalhamento. Ninguém falava para vocês de material ortotrópico, ninguém falava de vocês de outras propriedades. Então, essa relação entre essas duas variáveis é importante. Afinal, a tensão vem dos mesmos carregamentos que provocaram a deformação. E isso vai ser o assunto de relações constitutivas. Mas a tensão é importante, porque através da integral dessas tensões está relacionada com as forças internas. E até com as externas, através da lei de Cauchy. Né? Nós vamos falar disso com calma, detalhadamente, ao longo do resto do curso. Mas vocês têm aí a leitura obrigatória no livro do Lai, do quarta edição. Se alguém estiver usando a quinta edição, procurem aí as sessões equivalentes, não deve ter mudado muito. Vocês vão ler o capítulo 4 inteiro, exceto 4.16, 4.14, 4.16, 4.17 e o apêndice. Isso vocês não precisam ler. Ok? A lista 3 eu vou esperar um pouquinho para botar no ar, porque vocês nem entregaram a 1 ainda, né? Mas vai ter uma lista de exercícios só de tensão. E eu passei por dia 6 de março de deformação, não foi isso? Não me lembro direito agora. 6 de março não, 6 de abril? Acho que era isso. E
Nós devemos lançar essa lista mais ou menos naquela época. Vamos ver, talvez alguns dias antes, mas tentando respeitar os 15 dias de intervalo de uma lista para outra. Não dá para respeitar completamente, porque nós temos só um trimestre. Né? O que o João Marcos está digitando aí. Isso. É isso aí mesmo. Ah, é a primeira. Muito bem. Eu vou mudar de PDF agora. Só um minutinho. Ah, tá aqui. Muito bem. Isso vai encerrar, portanto, pessoal, o nosso módulo 4. Então, nós temos aí módulo 1, introdução, módulo 2, preliminares matemáticas, módulo 3, deslocamento e deformação, módulo 4, tensão. E agora nós vamos entrar em relações constitutivas. Nós vamos dividir isso em duas partes. Nós vamos ver primeiro a parte de materiais lineares e depois nós vamos ver a segunda parte, onde nós vamos para materiais não lineares. Então nós vamos ver aqui algumas hipóteses rapidamente. Vamos falar do comportamento macroscópico de sólidos, que isso está amarrado por uma série de hipóteses, algumas sobre as quais a gente já conversou. E vamos ver o assunto relações constitutivas, que é um nome pomposo para relação tensão-deformação. E então vamos entrar em elasticidade, que é a primeira das 4 ADs que nós vamos estudar. Também vou falar um pouquinho de energia e princípios variacionais. Muito pouca gente conversa sobre energia, mas, como eu sempre digo, os engenheiros ficam viciados em trabalhar nas coisas vetoriais. Só que o vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Energia é um escalar, é um tensor de ordem zero, é um número só. É muito mais negócio trabalhar com energia, porque eu só tenho que me preocupar com um número, do que trabalhar com um vetor, que eu tenho que me preocupar com 3 coisas. Um módulo, direção e sentido. Então, é sempre mais negócio de trabalhar energeticamente. Muito bem. Você está com cara de meme, né? Vamos falar das hipóteses. Primeira conversa aqui, eu quero que vocês usem um pouco aí a massa cinzenta de vocês. Nós vimos na aula passada as equações de equilíbrio, que nada mais são do que a segunda lei de Newton escritas em termos de tensão. Esse aqui é o caso estático, porque não tem aceleração, está zero do lado de cá. Quantas equações eu tenho aqui, pessoal? Nessa linha aqui. Vamos, chutem. Quantas equações nós temos ali? 3 equações de equilíbrio. Muito bem, Gustavo. Se for tridimensional. Porque se for bidimensional, vai de 1 até 2, são 2 equações. Mas vamos ficar no 3D por enquanto. Então, eu tenho o índice mudo I aqui, ó, dá para ver que a direção tem que dizer se I é 1, 2 ou 3. Então, eu tenho aqui 3 equações de equilíbrio. E nós já aprendemos no capítulo de deformações que todas as deformações que nós vimos lá eram um tensor de segunda ordem simétrico. Todos eles? Todos eles. Quantas equações eu tinha aqui nessa expressão de deformação? Aqui eu estou mostrando o Green-Lagrange, né? Podia ser qualquer um deles. Podia ser infinitesimal, não importa. Quantas equações temos aqui? Mexam-se. Então nós vamos parar a aula aqui. É só o Gustavo que responde. 9, se fosse não simétrico. A gente sabe que o EIJ é igual ao EJI. Isso é simétrico. Então eu tenho aqui, na verdade, 6 equações. Ok? Ou seja, até agora, nós aprendemos 9 equações. Agora, eu sei que temos quantas variáveis? Eu tenho 3 deslocamentos em x, y e z. Eu tenho 6 deformações e eu tenho 6 tensões, acabamos de ver. Então eu tenho 15 variáveis. Eu preciso de mais 6 equações. E agora?
O que eu estou querendo dizer para vocês é que, como eu disse na aula passada, esse é a equação diferencial que nós temos que resolver para o problema de tensão. Mas eu não consigo resolver esse problema porque eu vou ter 9 equações e preciso resolver para 15 variáveis. Está faltando alguma coisa ligando todo mundo aqui. Agora, nós temos que nos lembrar também que nós temos 3 condições de contorno de deslocamento e 3 condições de contorno de força de superfície. Ou seja, ou eu conheço uma dessa ou eu conheço essa. Isso vai ser necessário porque a própria existência de uma solução, e se ela é única ou não, vai depender dessas condições de contorno estarem aplicadas. Mas eu não consigo aplicar as duas ao mesmo tempo. Ou eu conheço os deslocamentos, ou eu conheço as forças. As outras são... Se eu conheço o deslocamento, as forças são incógnitas. Se eu conheço as forças, os deslocamentos são incógnitos. Então isso aqui não vai resolver o meu problema. Vai me dar no máximo mais 3 equações. Na verdade, eu adicionei 3 equações, mas eu adicionei 3 variáveis, que são os valores prescritos. Então, ao invés de sair com 12 equações, eu vou para 15, mas... Perdão, ao invés de 15, eu vou ter 18, mas eu adicionei 3 variáveis, que são os valores prescritos. Então, isso aqui é uma necessidade que eu tenho que impor para resolver a equação, de modo que a solução exista e seja única. Ela não vai resolver esse nosso problema de 9 para 15. Tá claro? Então, eu não vou contar com elas agora. Então, a solução de um problema, é isso que vocês têm que entender desde já, isso é meio conceitual. Quando você senta na frente do Abacus, do HyperWorks, do ANSYS, para resolver um problema de um equipamento lá por elementos finitos, vocês estão resolvendo essa equação de equilíbrio aqui, no caso estático, linear, elástico. Essa é a equação diferencial que governa o nosso problema. Eu estou escrevendo em termos de tensão. E eu preciso de um conjunto de condições de contorno mínimas. Mesmo lá no ANSYS, se vocês esquecerem condições de contorno, ele vai dizer, oh, essa porcaria está voando ou girando, vocês têm que prender ela em algum lugar. Então, vocês têm que entender que nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, temos uma formulação forte. Uma formulação forte. O meu campo de deslocamentos tem que obedecer às equações. O meu campo de tensões tem que obedecer às equações. Eu não posso usar campos mais fracos, como se usa lá em elementos finitos. E a gente colocaria o nosso problema assim, ó. Dado um conjunto de cargas aplicadas, força de superfície, e um conjunto de deslocamentos especificados, nós queremos resolver para deslocamento, deformação e tensão, de modo que o equilíbrio do corpo seja respeitado. Esse equilíbrio aqui está estático, mas pode ser um equilíbrio dinâmico. Não estou falando dele acelerar ou frear, mas pode ter aceleração. É equilíbrio dinâmico. Quando a coisa está girando, sem acelerar ou sem frear, ela está em equilíbrio. Nós temos ainda que entender que existe... O que aconteceu aqui, gente? Louco. Só um minuto. Tem uma zica aqui, ó. Já vamos... Não sei o que aconteceu aqui, mas aconteceu. Estava aqui. Desculpem, pessoal. Então, eu tenho que resolver para aquelas 3 variáveis, deslocamento, deformação e tensão, de modo que a equação diferencial, de modo que o equilíbrio seja mantido. Eu tenho também uma relação deformação-deslocamento. Isso aqui, às vezes, é chamado nos livros de relação cinemática. Você está relacionando o fato do corpo estar se movendo com uma variável interna, uma taxa. É isso que nós vimos no módulo 3. A tensão, deformação de coxigrinha direita, deformação de coxigrinha direita, à esquerda, Green-Lagrange, Almanza, infinitesimal.
todas elas eram relações de deformação-deslocamento. Eram chamadas relações cinemáticas. Por que cinemáticas? Porque eu estou relacionando deformação com o deslocamento do corpo. Isso vale para o estático ou para o dinâmico. Então, eu tenho uma equação diferencial e condições de contorno que eu tenho que obedecer, eu tenho uma relação secundária aqui subsidiária, uma relação cinemática, e eu preciso ainda de uma relação tensão-deformação. É isso que está nos faltando para resolver o problema. Essa relação entre tensão e deformação, ou seja, uma relação entre forças internas com deformações, é o que nós vamos chamar de relações constitutivas. A lei de Hooke é um caso particular de relação constitutiva. Normalmente, as variáveis externas, globais, deslocamentos e forças, nós chamamos de variáveis primais. Existem as variáveis que dependem dessas variáveis primais e são calculadas por derivação. A deformação é uma delas, é uma variável dual, porque eu tenho que derivar os deslocamentos para obter as minhas deformações. Eu não posso ter, se eu tiver deslocamento constante na minha solução, não vai servir, porque eu não vou conseguir derivar para calcular as deformações, você vai ter que achar outra solução. Claro que pode ser constante, pode, mas aí é só deslocamento de corpo rígido. Você não pode chutar uma função que não tenha derivada e queira ter deformação. E vai valer para tensão também. Então, relação constitutiva é o nome pomposo para relação tensão-deformação aqui. Mas a relação constitutiva estão presentes em todos os problemas da física. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, antes de ver essas relações entre tensão e deformação, nós vamos falar aqui das 3 hipóteses principais que nós vamos adotar. Primeiro, nós já sabemos lá do bate-papo inicial do módulo 1 que nós estamos trabalhando com meios contínuos. Existe uma hipótese que se faz que é a da homogeneidade local. Significa que o campo de deslocamentos, os nossos deslocamentos, o I lá de x, y e z, vou usar sem índice aqui. As 3 funções que governam os deslocamentos podem ser derivadas para calcular o gradiente de deformações. Quando vocês lá na graduação desenhavam uma viga de apoiada e faziam um desenho esquemático dela deformada, vocês faziam assim. Por que vocês não faziam assim, ó? Um salto. Essa solução não é válida, porque eu não vou nem poder calcular a deformação aí, porque eu não tenho derivada bem definida. E é isso que eu quero dizer com homogeneidade local. O gradiente de deformações sempre pode ser calculado, porque ele é derivada do deslocamento. Então, o deslocamento não pode ser descontínuo. O que a gente vai ver aqui não vale para atravessar uma trinca. Você pode dar a volta na trinca, mas passar por cima dela não tem como. Porque não tem gradiente de deformações no meio da trinca. Então, a única maneira do deslocamento ser descontínuo é quando a peça quebrou. Guardem isso na cabeça. A outra hipótese que nós vamos fazer é a do princípio da ação local. Nós vamos assumir que o deslocamento, que a tensão depende dos deslocamentos na vizinhança do ponto onde eu estou trabalhando. Só. O que acontece longe dali não vai fazer efeito sobre a nossa tensão. Problema localizado. E nós temos algumas restrições que nós vamos ter que respeitar, que também podem ser vistas como hipóteses. Nós vamos assumir uma indiferença do sistema de coordenadas material, ou seja, eu vou ter uma relação entre tensão e deformação, mas quando eu mudo o sistema de coordenadas, ele sai viajando por aí, essa relação constitutiva, essa relação de tensão e deformação também se transforma de maneira consistente. Não se perde informação, nem dá pau, nem vai infinito, nem dá zero, ela vai se transformando junto. Ela pode viajar pelo sistema de coordenadas. E nós vamos trabalhar com uma relação constitutiva que satisfaça a segunda lei da termodinâmica, ou um determinado histórico de temperatura. Ou seja, nossos processos são termodinamicamente aceitáveis, porque se eles não forem, tem que dar outro nome para a coisa, porque já não é mecânica do contínuo. A lei da termodinâmica, as leis da termodinâmica têm que ser sempre respeitadas. Bom, dito essas 3, a gente já pode dizer para vocês que nós estamos procurando uma relação constitutiva C, e eu já adianto para vocês que é uma relação de
um tensor de quarta ordem, ele vai ter 4 índices, que vai depender dos deslocamentos, vai depender das velocidades, porque o problema pode ser dinâmico, vai depender das temperaturas, que pode ser um problema termoelástico, e vai depender do tempo, que também, como eu disse, pode ser um problema dinâmico, e assim por diante. Pode depender de um monte de coisa, pode depender se vai chover ou não vai chover, não importa. Está tudo aqui dentro, se eu quiser. Normalmente, a gente simplifica essas coisas e fala, olha, problema estático, tira o tempo, tira a velocidade, eu vou depender, tira a temperatura, vou depender só dos deslocamentos, e esses, por sua vez, vão depender só de propriedades do material. Eu simplifiquei um monte meu problema. Mas essa sua relação construtiva não vai permitir que você leve em conta variações no tempo, por exemplo, do material. Nós também temos algumas características que são não só bem-vindas, como necessárias. Independência do movimento de corpo rígido. Então, se o meu corpo está só transladando, não interessa, tem que funcionar. E independência do sistema de coordenadas que eu estou usando. Ou seja, é objetiva. Vocês não vão perder nenhuma informação se eu escrever no sistema de coordenadas A ou no sistema de coordenadas B. Aqui eu tenho alguns exemplos de relações construtivas muito simples, unidimensionais, só para vocês entenderem o conceito. Por exemplo, isso aqui é chamado de relação construtiva, e é chamado de lei de Hooke, porque foi o que o Robert Hooke, com E no final, né, não é o Capitão Gancho, estudou lá no século XVI, eu acho, e ele estudou molas e estudou a relação entre forças e deslocamentos, que ele chamou de deformation, não era stress. E ele viu que isso era linearmente proporcional, e ele chamou essa proporcionalidade de K, de rigidez. Eu não gosto de dizer que isso aqui é uma relação construtiva, não deixa de ser, porque ela está mexendo com propriedades macroscópicas. Normalmente a gente mexe com propriedades intrínsecas do material. As propriedades estão lá dentro. Então veja o seguinte, a lei de Hooke, ela para nós tem essa cara. Ela leva o mesmo nome da formulação original. Mas eu estou relacionando tensão com deformação. Isso é uma lei de Hooke unidimensional, só no eixo X, elástica linear, elasticidade. Vocês viram isso na graduação. Tendo a deformação, uma microfibra de material, eu multiplico pelo modo de elasticidade daquele material e eu tenho a tensão. Isso funciona muito bem, isso foi comprovado por experimentos N vezes. Quando eu passo no escoamento, aí entra areia. Vocês também viram que quando a tensão é cisalhante, eu uso o módulo de cisalhamento vezes a deformação cisalhante, assim por diante. Então eu posso relacionar cada uma das tensões com algumas deformações, quantas eu quiser, através de propriedades. Aqui você tem uma outra lei famosa, a lei de Fourier. O fluxo de calor, ele é proporcional ao gradiente de temperatura. Então, o gradiente de temperatura, a derivada de temperatura, faz o papel da deformação. E a condutividade térmica faz o papel do modo de elasticidade. No fluido newtoniano, a tensão cisalhante é proporcional à taxa de deslocamento. Isso está errado. Era para ser velocidade aqui. Depois eu corrijo. Na eletricidade, a corrente elétrica é proporcional ao potencial elétrico através de uma constante que se chama de resistência elétrica. Veja que é tudo parecido. Na lei de Darcy, o fluxo de massa é proporcional ao gradiente de pressão, lá na capilaridade de um líquido. Nós podíamos ficar falando aqui de até relatividade, se vocês quisessem. Então nós temos sempre uma variável interna relacionada a outra. Normalmente a variável interna é uma derivada. E aqui teria que abrir, mas dá para ver isso aqui, aqui. Para entender melhor isso, vamos para comportamento macroscópico dos sólidos. Macroscópico por quê? Vocês sabem que a maioria dos metais que a gente trabalha são estruturas cristalinas. Mas elas não são estruturas cristalinas perfeitas. Então eu tenho aqui uma estrutura cristalina, exemplificando, um cristal perfeito. Todo mundo perfeitamente alinhado, não tem falha nenhuma.
Existem os chamados policristalinos, que tem um cristal aqui, aí ele tem uma falha, aí tem outro cristal aqui, assim por diante. E tem os materiais amorfos, tipo vidro ou plástico, onde tem moléculas assim emaranhando para tudo quanto é lado. Vocês sabem que os materiais cristalinos não são perfeitos. O aço é um exemplo ótimo, porque vocês olham na metalografia, vocês veem lá os grãos, vem o contorno de grão, né, e cristais perfeitos aqui dentro. Só que eu tenho uma infinidade de cristais apontando numa também infinidade aleatória de direções. Então o material acaba se comportando como um material que tem as mesmas propriedades em todas as direções. Se eu tivesse um arranjo perfeito, fosse um cristal único, vocês não iam ter essas propriedades, porque o cristal único ele tem uma construção numa direção, outra construção outra, assim por diante. Aqui nós estamos aleatoriamente distribuindo tudo, misturando tudo em todas as direções. E eu posso ter um material heterogêneo, eu queria fazer massa de bolo. Ali tem farinha, tem açúcar, tem sal. Macroscopicamente, olhando de longe, parece uma massa uniforme. Mas se você for olhar microscopicamente, você consegue distinguir os componentes. Se eu conseguisse construir um ferro com monogrão, um único grão de ferro, com a sua estrutura cristalina lá de corpo centrado, sem nenhum defeito, nenhum contorno de grão, um cristal único, você ia descobrir que o modo de a resistência, a tensão de ruptura teórica dele seria de 20 gigapascal. Conseguiu-se medir 13, né? Não conseguiu chegar no valor teórico. Mas se vocês pegarem os aços de máquinas aí de construção mecânica de boa resistência, eles estão aí em 600, 700 megapascal. Tem lá uns aços que aguentam 1000 megapascal, 1000 e pouco até. Mas megapascal para gigapascal, a diferença é de milhares. Por quê? Porque os materiais usuais rompem justamente naquelas inhomogeneidades, nos contornos de grãos, nas precipitações, nas sujeiras, nos intrusos que estão ali no meio, nas falhas. Porque ele não é um cristal único. E o ferro, se eu tracionar numa direção, dá uma tensão de ruptura. Se eu tracionar em outra, dá outra tensão de ruptura. Porque essa não é uma construção que é igual em todas as direções. Então, eu entendo que nós trabalhamos com materiais policristalinos, mas é importante entender que, às vezes, a gente induz o material a se comportar como se fosse um material cristalino, ou seja, ter propriedades diferentes numa direção em relação às outras. Por exemplo, quando eu lamino o alumínio, eu acabo produzindo mais deformação numa direção do que na outra. E o meu alumínio acaba tendo um modo de elasticidade, uma tensão de ruptura na direção de laminação e uma outra muito menor perpendicular à direção de laminação. Meu alumínio ficou ortotrópico por conta do processo de laminação. As estruturas cristalinas comuns são essas aqui que vocês estão vendo. A chamada estrutura cúbica, a tetragonal, a ortorrômbica, a hexagonal, a triclínica, a monoclínica e a trigonal. Eu poderia ainda falar de um material isotrópico, mas aí não é cristal. Então vocês estão vendo as 7 estruturas mais comuns aqui, algumas têm apelidos diferentes. A pior de todas é essa daqui, a triclínica, e que ela tem dimensões diferentes nas 3 direções e ângulos internos diferentes nas 3 direções. Isso é o que eles chamam de material completamente anisotrópico. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. A Bravais, em 1948, tentou fazer uma outra classificação baseada nos tipos de treliças que os materiais formam. Mas a gente não vai usar isso. Nós vamos usar, veja que as 7 estruturas básicas que acabamos de mencionar estão aqui também. É que o tetragonal pode existir em 2 tipos, o cúbico pode existir em 2 tipos, mas isso não muda o comportamento fundamental deles. Então, quando a gente fala de materiais isotrópicos, todo mundo aqui sabe o que se trata. Tem a mesma propriedade em todas as direções. Verdade. Mas ele não é exatamente uma classe de simetria. O que a gente chama de simetria porque, dependendo da estrutura cristalina, e o pessoal lá de física dos cristais estuda muito isso, né? Porque lá eles não têm um material homogeneamente conformado como a gente aqui. Eles tentam trabalhar com cristais. Tudo que acontece de um lado do plano de simetria se repete do outro lado, é simétrico.
Pensem num material que tem infinitos planos de simetria. É o isotrópico. Não importa a direção que eu pegar, vai dar sempre o mesmo resultado. Agora, existem essas outras classes aqui que vocês precisam conhecer. O material cúbico tem 3 planos de simetria. Ele é um material completamente ortogonal. A cada 90 graus eu tenho um conjunto de propriedades diferentes. Existe a isotropia transversal, que é o caso particular desse. A tetragonal, a ortotrópica e a trigonal. Nesses a gente tem 2 planos de simetria apenas. Um deles se repete. Existem os materiais chamados monoclínicos, já são bem mais raros, eles têm um único plano de simetria. E existem os chamados materiais triclínicos, que não têm plano de simetria, esse que eu falei agora há pouco, é o material mais ortotrópico que existe. Eu gosto de mostrar essa figura aqui, a gente botou no artigo nosso, para vocês entenderem a hierarquia dessas simetrias. Então vejam, o material triclínico não tem plano de simetria nenhum. Na prática, eu precisaria de 36 constantes de materiais para trabalhar com ele. Horrível. Nós temos os materiais monoclínicos, tem um plano de simetria. O que acontece desse lado é igual ao que acontece do outro lado. Então, se eu ensaiar aqui ou aqui, dá na mesma, mas se eu ensaiar na transversal, isso aqui já vai precisar de 21 constantes. E aí vai diminuindo. Aqui estão os outros vários, cada um vai precisar do número de constantes. Chega no material cúbico, aqui que tem 3 planos de simetria, e se eu tivesse infinitos planos de simetria, eu teria uma isotropia. Então a isotropia é o caso mais simples. À medida que vai indo nessa direção, nós vamos aumentando hierarquicamente o grau de complexidade dessas relações tensão-deformação. Isso tudo é elástico e linear, só não é isotrópico. Nós não entramos em viscoelasticidade, plasticidade e hiperelasticidade. Agora imagine se trabalharem com material elasto-visco-hiperplástico, que é tetragonal. Vai complicando. Como alguns de vocês devem estar enferrujados, aqui vai uma revisão rápida de 3 slides. Vamos fazer um intervalinho? Eu vou pegar uma água. 2 minutos, pode ser? Só o tempo de eu ir lá e pegar. 2 minutos nós retornamos, vou suspender a gravação. Então, uma revisão muito rápida da graduação. Para caracterizar o material, do ponto de vista de relação constitutiva, a gente precisa de propriedades do material. Não é a única coisa, mas normalmente são propriedades do material. Então vejo que eu precisava só dos deslocamentos para calcular as deformações. Não entravam propriedades do material ali. Claro que as propriedades do material vão governar o deslocamento. Então indiretamente até vai. Mas tensão não. Tensão precisa do carregamento e da geometria. Mas a relação entre os dois vai envolver materiais. Ou as propriedades do material. Então, quando vocês faziam um diagrama tensão e deformação, vou pegar aqui tensão uniaxial, né? E deformação uniaxial, vocês obtinham o famoso diagrama tensão e deformação, dali tirava a tensão de escoamento, tensão de ruptura, etc. Mas nós estamos interessados em elasticidade nessa reta inicial, onde o problema é elástico, porque tensão é proporcional à deformação, força é proporcional ao deslocamento. A inclinação dessa curva aqui nos dava um modo de elasticidade, que leva o nome de módulo de Young, em homenagem ao físico inglês Thomas Young. Então é fácil escrever a equação dessa reta, porque ela passa pela origem, e aí vocês têm a versão mais simples da lei de Hooke. Uma outra forma da lei de Hooke é quando eu faço um ensaio de torção e calculo as tensões, que agora são cisalhantes, e contra as deformações, que também são cisalhantes, é o ângulo de giro na torção. Ele dá um gráfico com o mesmo jeitão, mas essa tensão de escoamento aqui vai ser a tensão de escoamento no cisalhamento, e a inclinação dessa curva é o que nós chamamos de módulo de elasticidade transversal. Eu calculo a tensão cisalhante, tendo a deformação cisalhante, através do módulo de elasticidade transversal ou o módulo de cisalhamento, para ficar mais curto. A gente tira daqui uma outra propriedade. A gente sabe que o G está relacionado com o E, o módulo de cisalhamento está relacionado com o módulo de elasticidade através de uma outra propriedade chamada coeficiente de Poisson. Essa terceira propriedade não exigiria
um outro ensaio, e não exige, a menos que esteja trabalhando com coisas muito especiais. Mas imagine um corpo de prova, a gente põe lá na máquina de tração, e ele tem originalmente aqui um círculo que é a área original, essa área aqui. À medida que eu começo a aplicar carga, é evidente que, para a maior parte dos materiais, esse diâmetro começa a ser reduzido, a diminuir. Eu pego o material em verde aqui, ó, se a seção for retangular, à medida que eu começo a tracionar ele, as dimensões laterais vão diminuindo. É como se, quando eu ganhasse dimensão aqui, aumentando o comprimento, eu tenho que emagrecer na outra direção. Se eu fizer um ensaio de compressão, comprimir isso aqui, o corpo de prova vai engordar. Eu vejo que um deslocamento positivo nesse eixo aqui, X, provoca uma redução do deslocamento negativo no eixo Y ou Z, nos transversais. E o que o coeficiente de Poisson mede é exatamente isso. O coeficiente de Poisson é uma razão entre a deformação transversal e longitudinal. Como os corpos tendem a manter o volume, quando eu puxo um corpo na direção X, ele emagrece em Y e Z. Então, o coeficiente de Poisson seria negativo. Eu tenho deformação transversal dividido por deformação transversal. Então, eu ponho um sinal de menos na frente para esse número ficar positivo. Então, eu posso dividir isso aqui, ó, o epsilon YY pelo epsilon XX ou o epsilon ZZ pelo epsilon XX vão dar a mesma coisa. Eu falei que isso aqui é uma tentativa do material de manter o seu volume. Mas existem materiais com coeficiente de Poisson negativos. Imagina, um material que quanto mais eu puxo, mais ele engorda. Você poderia fazer uma rolha de vinho que não sai nunca, porque quanto mais você puxar, mais ela vai prender na garrafa. Ou ao contrário, um prego, que quanto mais força eu bato, mais fino ele fica. Ele entra mais fácil na madeira. Mas isso já é um papo para outra ocasião. Então o coeficiente de Poisson, ele mede a compressibilidade do material. O coeficiente de Poisson zero, olha para a equação, quer dizer que eu puxo e ele não muda nada no diâmetro. Agora o coeficiente de Poisson 0,5 é um material completamente incompressível. Tudo que eu puxar em X, ele tem que emagrecer em Y e Z, de modo que o volume fique perfeitamente preservado, e não parcialmente. Veja, se ele fosse 0,5, ele seria um material incompressível. Se ele fosse zero, ele seria um material perfeitamente compressível. Seria como um gás dentro de um êmbolo. Você pode comprimir, o diâmetro não muda. Mas os nossos materiais usuais estão com coeficiente de Poisson ali, 0,25, 0,3, 0,35. Então eles não são nem perfeitamente incompressíveis, eles não conseguem manter o volume, e nem se comportam como um gás. Então nós temos três propriedades até agora, E, G e Ni. Nós não precisamos fazer três ensaios, porque, como eu disse aqui, o modo de cisalhamento, se eu fizer um ensaio de torção e um de tração, eu tiro o coeficiente de Poisson. Se eu fizer só um ensaio de tração, mas tiver algum equipamento óptico para medir a mudança no diâmetro do corpo de prova, eu consigo calcular o coeficiente de Poisson. E aí, com o E e com o Ni, eu consigo calcular o G. Mas além dessas, existe o módulo de compressibilidade. Faz uma razão entre a soma das tensões normais pela soma das deformações normais. Isso aqui também é uma medida de compressibilidade. Se esse número for maior que 1000, você pode considerar esse corpo, esse material incompressível. Veja que se o Ni for meio, isso aqui vai para infinito. Por isso que a gente diz que quando o coeficiente de Poisson é 0,5, o material é incompressível. Na prática, ele nunca chega em 0,5, ele fica lá em 0,48, 0,49. Então temos aqui a constante de compressibilidade também. Existem outras duas propriedades que não têm significado físico. Lambda e Mi. O Mi hoje a gente sabe que é igual ao G. Então, é a mesma coisa, Mi ou G, tanto faz. Mas o lambda e o Mi são chamados de constantes de Lamé, porque
elas foram criadas para diminuir o tamanho das equações, lá em 1900 de outubro, 1800 de outubro. Ou seja, são equações que simplificam as equações para nós, são propriedades que simplificam as equações para nós. Então eu tenho, tecnicamente, 6 propriedades, embora uma seja repetida, e eu estou falando de propriedades mecânicas aqui. Nós podemos falar de propriedades térmicas, magnéticas, propriedades de resistência, propriedades elétricas e óticas, químicas. Nós estamos falando de propriedades mecânicas. Aqui vocês estão vendo uma tabela que nos dá as 5 constantes. Eles não deram 6, porque isso aqui é G também, né? Se eu quero, por exemplo, o módulo de elasticidade escrito em função de lambda e módulo de compressibilidade, essa é a equação. Se eu quiser o coeficiente de Poisson escrito em termos de módulo de compressibilidade é μ e E, onde é que está? Aqui. Está aqui a equação. E assim por diante. Então, eu estou colocando essa tabela aqui porque em materiais isotrópicos lineares, o ortotrópico, a fibra de carbono já não dá mais, mas em materiais isotrópicos lineares, nós vamos precisar de 2 constantes dessas aqui apenas para caracterizar o nosso problema de elasticidade. Quaisquer 2. A gente viciou lá na graduação a trabalhar com E e Ni. Mas eu posso trabalhar com G e lambda, eu posso trabalhar com K e E, vocês escolhem quais são as 2. Para algumas as equações podem ficar mais complicadas, para outras menos, mas tanto faz. Vocês já sabem que com μ e lambda, com as constantes de Lamé, nós temos as equações de equilíbrio escritas de forma muito curta, mas não é a única maneira de escrever. Essas são as variáveis que vocês encontram nos apêndices de livros elementares aí de existência materiais. Então, vocês devem se lembrar que se eu pegar o alumínio, o coeficiente de Poisson é 0,34. Está longe do 0,5. Quer dizer que ele perde um pouquinho de volume, eu ganho um pouquinho de volume quando se deforma. Aqui você tem um módulo de elasticidade, aqui você tem o módulo de a constante de Lamé, aqui está o G e aqui está o módulo de compressibilidade. O concreto tem 0,20, ou seja, ele está muito mais longe de um fluido, do incompressível, do que o alumínio. Você comprime numa direção, ele quase não responde nas outras, porque o coeficiente de Poisson dele é muito baixo. Agora, vamos pegar o nylon. O nylon já é quase como uma pasta, né? Um líquido. Eu aperto em uma direção, ele cresce na outra quase que por igual, porque ele está perto de 0,5. Agora, olha a borracha, a maior parte das borrachas, né? 0,49, 0,499, 0,489, está tudo nessa faixa. Elas são muito incompressíveis. É como apertar um líquido dentro de um balão. O volume é preservado. Muito bem. Se o material apresentar propriedades diferentes nas diferentes direções, vocês têm o que a gente chama de material ortotrópico. E o material ortotrópico pode ser um monte de coisa. Eu mostrei para vocês algumas tabelas atrás, né? Pode ser transversalmente isotrópico, pode ser ortotrópico, pode ser rômbico. Por isso, nós vamos, agora que vocês já sabem que existem categorias de isotropia, de não isotropia, né, planos de simetria, que existem propriedades dos materiais, nós vamos entrar em relações constitutivas propriamente. A ideia é a seguinte: vocês têm um conjunto de carregamento que produz tensões no corpo. Mas esses carregamentos também produzem os deslocamentos. A gente sabe que pegando os deslocamentos e derivando, a gente chegava nas deformações. Ora, se tanto as tensões quanto as deformações foram causadas pela mesma causa, deve ter alguma coisa que relacione as duas. Isso é justamente o que nós vamos chamar de relações constitutivas. Veja que relação deformação e deslocamento eram governadas pela compatibilidade e pelas derivadas do U. Força e deslocamento são relacionadas pela rigidez, a inclinação na curva força-deslocamento. E o carregamento e as tensões estão relacionadas com as equações de equilíbrio que nós vimos e as condições de contorno, lá, a lei de Cauchy. O que falta para nós agora é a lei de Hooke, formalizar a relação entre tensão e deformação, que é o assunto que nós começamos formalmente agora, para elasticidade. E isso tudo começou no século XVII, Robert Hooke. Ele publicou
um artigo chamado de potência restitutiva. E no meio do artigo, lá depois do título, ele botou esse anagrama aqui, ó. E mais tarde ele quis dizer que representava em latim utensio sic vis. Se tem deformação, tem força. É isso que quer dizer essa frase em latim. Depois o pessoal já modificou, né? A força é proporcional ao deslocamento. Tem mais maneira de traduzir isso, mas obviamente não existia fotografia naquela época. Esse aqui é um quadro do Robert Hooke, desenhado por Aubrey e Waller. Enfim. Esses aqui são os experimentos que Hooke estudou. Molas. Ele não estudou tensão e deformação porque esses conceitos não estavam formalizados ainda no século XVII. Mas ele calculava os deslocamentos, media as forças e conseguiu retas. E por isso que ele falou de utensio sic vis. Que a força era proporcional à deformação. Regra de 3. Claro que ele estava falando de problemas geometricamente lineares. Se ele fosse estudar um arco e flecha, ele ia cair do cavalo. Talvez tenha estudado e não publicou. E muito do que se estudou ali está embutido no termo elasticidade, de elástico, né? Eu deformo e ele retorna. Ele tem uma elasticidade. Claro que nem todo problema de mecânica do contínuo é assim. Mas, essencialmente, a gente tem que aqui começar a pensar em energia já. Quando eu deformo um corpo através de forças, o que esse corpo está fazendo é armazenar energia. Como uma pilha, como uma mola, se vocês quiserem. É uma mola infinito dimensional, mas é uma mola. Ela se deformou e guarda energia. Vocês estudaram isso no segundo grau, no antigo segundo grau, agora é ensino médio, né? A mola guarda uma energia potencial. Lembram-se disso? A energia potencial é exatamente o que qualquer corpo guarda. Ela pode ser devolvida ali quando apropriadamente excitada. Quando tira as forças, é a energia potencial que devolve a mola para a configuração original. Num corpo elástico vai ser a mesma coisa. Você guarda energia. Se você usar essa energia para propagar uma trinca, para plastificar, para flambar, para ir para balada, para alguma coisa, a hora que eu tirar a força, ele não vai voltar à configuração original. Porque o processo não é mais um processo reversível. Você perdeu uma parte daquela energia armazenada e você vai ter deformações chamadas permanentes. E nós vamos provar mais tarde que a energia é função das deformações. Todo mundo aqui aprendeu que energia e trabalho são força vezes deslocamento. É a noção mais óbvia, né? Nós temos que provar agora que o que acontece lá dentro, onde não tem força e não dá para ver quanto é o deslocamento, também é energia. Porque tensão vezes deformação, já adianto para vocês, gera trabalho do mesmo tempo, do mesmo jeito que força vezes deslocamento. Só estamos mudando de variável. A primeira lei da termodinâmica pode ser escrita assim, ó. A variação da energia eterna, o que é a variação da energia eterna? É energia potencial mais energia cinética. A soma das duas tem que ser igual ao calor trocado pela fronteira, mais, está errado aqui, mais o trabalho realizado pelas forças externas, que é o trabalho adicionado ao sistema pelas forças externas. Vamos supor que nós estamos trabalhando com um problema estático. O que acontece no problema estático? Velocidade é zero, então a energia cinética morre. E vamos supor também que nós não temos variação de temperatura, que não tem troca de calor, é um problema adiabático, então esse termo aqui, Q, é igual a zero. Então a forma mais simples da primeira lei da termodinâmica é que a energia potencial armazenada pelo corpo é igual à energia produzida pelas forças externas. Aquelas forças que deformaram a peça, elas realizaram um trabalho. Esse trabalho é guardado lá dentro do corpo. Por isso que ele é devolvido quando você tira as forças. E essa equaçãozinha ridícula aqui, não nessa forma, mas de forma muito parecida, é a base de todos os softwares de simulação numérica que vocês usam por aí. Porque ela é a base do método de elementos finitos. E da mecânica de corpos rígidos também. É que corpos rígidos normalmente são utilizados quando você tem problemas dinâmicos. Aí a gente deixaria aqui a energia cinética. E nós vamos mostrar para vocês que essa energia que o corpo armazena
ela pode ser calculada através de uma função que é muito importante, chamada função densidade de energia de deformação. É densidade porque eu tenho que integrar no volume da peça inteira para saber qual é a energia armazenada pela peça. Essa é uma energia pontual, porque ela vai usar uma deformação no ponto e uma tensão no ponto. O estado de tensão e deformação no ponto são aqueles dois tensores, o E e o sigma. Com esses dois eu consigo calcular uma quantidade de trabalho infinitesimal produzida por aquele cubinho, ou armazenada por aquele cubinho. Eu tenho que integrar com os infinitos cubinhos o volume todo para obter o quanto a peça está armazenando de energia. Então, como eu disse aqui, brincando, a chave do sucesso em elasticidade é achar uma densidade de energia de deformação adequada. Uma função que me dê a energia de deformação. Algumas funcionam bem para metais, outras funcionam bem para borracha, outras funcionam bem para materiais viscoelásticos, outras não funcionam para nada. A lei de Hooke tem uma, mas é apenas uma, dentro das dezenas, talvez centenas de leis constitutivas que tem por aí. Um bom ponto de partida é escrever essa energia de deformação, energia por unidade de volume, é joule por unidade de volume, como função do tensão de Cauchy-Green. É o que a maior parte dos teóricos, dos elasticitólogos faz. Se você estiver trabalhando com uma formulação euleriana, talvez seja mais negócio escrever isso em termos do tensor de Cauchy-Green à esquerda. Mas tanto faz. Eu estou botando o C aqui em vez do B, mas realmente tanto faz. Bom, aqui tem uma questão que provavelmente vai para a lista de vocês. Eu posso pegar a equação de equilíbrio que eu mostrei na aula passada, está ela aqui, é igual, aqui está a aceleração, derivada total da velocidade. E fazer o produto interno pela velocidade. Se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir que aparece, né, um termo aqui que é um tensor velocidade. Isso aqui são derivadas de velocidade. Isso aqui é o tensor taxa de velocidade. Eu tenho as derivadas da velocidade na direção I em relação a XJ mais a derivada de VJ em relação a XI. Tudo isso aqui vezes 1/2. Isso aqui é o meu tensor D e J. É igual de deformação linear, só que no lugar de deslocamento eu estou botando velocidade. E daqui fazendo um produto diádio com o tensor tensão. Isso aqui é o que nós chamamos de potência de tensão. Que assim como força vezes velocidade produz potência, nós estamos vendo que tensão vezes esse gradiente de velocidades também produz potência. E daqui dá para deduzir uma série de equações. Isso já é um pouquinho mais teórico para o nosso curso, mas não é difícil sair daqui e vir para cá, é só usar a lei de Cauchy, fazer uma integral de todo mundo no volume. A integral de volume aqui, pela lei de Cauchy, vai aparecer essa força de superfície, esse já está, esse já está e esse já está. E a gente consegue provar que essa potência de tensão nada mais é do que a variação temporal da minha energia de deformação. A derivada da energia me dá a potência. Mas isso tudo aí, como eu disse, são argumentos teóricos. O importante dessa expressão aqui é que ela pode ser manipulada para gerar isso aqui. Esse é um resultado importante da aula de hoje. O segundo tensor de Piola-Kirchhoff é obtido derivando a energia de deformação pela deformação de Green-Lagrange. Se eu posso escrever que o tensor de Cauchy é igual a derivada, eu deveria escrever a derivada parcial aqui, da energia de deformação em relação a quê? Agora me bateu um branco aqui. Sim, em relação ao tensor de Almanzi, IJ. E eu poderia escrever outras relações dessas. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: se eu consigo essa função que me dá a energia de deformação armazenada pelo corpo, energia potencial, no jargão. A gente chama de energia de deformação, mas é a mesma coisa que energia potencial. Energia armazenada pela nossa mola. Quando eu derivo ela pelas deformações, eu tenho as tensões. Sempre em pares que fazem sentido. Segundo Piola, Green-Lagrange, Cauchy, Almanzi e assim por diante. Então,
derivando a energia de deformação pelas deformações, eu tenho tensão. Isso aqui, gente, é a forma mais primitiva possível de relação constitutiva. É daqui que a gente prova que a energia armazenada pelo corpo é a integral no volume do corpo. E eu estou pegando aqui o volume inicial, porque eu estou usando Piola-Kirchhoff e Green-Lagrange. Vocês provavelmente se acostumaram com a noção de que força vezes deslocamento dá energia. Na verdade, vocês deviam utilizar um meio de força vezes deslocamento. Isso os professores de física lá do ensino médio não contaram para vocês. Mas tudo bem. Quando a gente assume que existe um W desses, vocês têm a chamada hiperelasticidade, cujo caso particular é elasticidade. Essa historinha que eu estou contando para vocês aqui é a seguinte, ó. Lá no ensino fundamental, vocês pegavam aqui um carrinho, e aí ele dizia que o carrinho estava fazendo uma força F durante uma distância U, não era isso? Então, você sabia que o trabalho realizado por esse carro era F vezes U. Mas isso é uma mentira, porque nós estamos trabalhando com problemas quase estáticos. Os corpos se deformam de zero deformação até o final. As cargas são aplicadas de zero até o final. Eu não posso pegar e fazer, e faça-se a força, e ela surge do nada. Aí teríamos efeitos dinâmicos. Na verdade, o trabalho externo é uma integral da força por um caminho de deslocamento. Se a força sai de zero e vai aumentando até o seu valor final, o trabalho realizado é um meio de força vezes deslocamento. É essa área sobre a curva aqui, ó. Lá no ensino fundamental, vocês já começavam no tempo zero com a força no seu valor final. E ela ficava constante. Por isso que o trabalho era força vezes deslocamento. Mas nós temos que levar em conta agora esse meio, porque nossos problemas são quase estáticos e lineares. Então, assim como força de superfície vezes deslocamento dá trabalho, só que eu tenho que integrar na superfície. As forças de corpo vezes deslocamento também dão trabalho, só que eu tenho que integrar no volume. Isso é o trabalho externo. Se eu tinha forças concentradas, isso aqui ficava o somatório de indo de 1 até o número de forças aplicadas, das forças vezes os deslocamentos, forças I vezes deslocamento I, mas tem um meio aqui no meio, na frente. A gente só aprendeu essa parte, né? Mas tem uma integral aqui, ó. As pressões fazem trabalho. O campo eletromagnético e a gravidade fazem trabalho também. É força externa, faz trabalho externo. Agora, se eu olhar para um cubo de material, esse cubinho aqui, eu tenho aqui um comprimento dx desse cubo. Então, se esse ponto tem um tensor-tensão e a deformação na direção x é εxx, e a gente sabe que εxx, no caso 1D, é du dx, eu posso calcular o deslocamento que esse cubo infinitesimal sofreu só multiplicando a deformação pelo dx. Isso aqui é um diferencial de deslocamento. E eu sei que essa tensão está multiplicando essa área dy dz aqui. Essa áreazinha aqui. Então, isso aqui é uma força. Eu tenho uma força aqui, um dF, que é A dy dz. Quando eu pegar esse du e multiplicar pelo dF, eu vou ter aqui du está ali, εxx vezes dx, e faltou o sigma, né? Tudo errado, não tem área não, aqui é o sigma xx dy dz. Vezes sigma xx vezes dy vezes dz. Isso aqui nada mais é do que o diferencial de volume. É o volume desse cubinho aqui. Então, esse cubinho dV, ele produz sigma xx vezes εxx joules por unidade de volume. Mas como a gente tem que usar um meio da força vezes o deslocamento, o trabalho realizado é a tensão vezes deformação vezes o meio. Aqui eu fiz a tensão em x vezes deformação em x, mas eu tenho que pegar todos os pares possíveis, e aqui I e J não soma.
Não tem conversão do somatório aqui, tá? Vou fazer o T1 vezes ε1, T22 vezes ε22, T12 vezes ε12 e assim por diante. Soma todo mundo e vocês vão obter a energia, desde que integrado no volume, que a peça inteira, né, não só o cubinho, absorveu. Ou seja, esse diagrama de tensão e deformação, a área aqui embaixo, é energia. Quanto mais alta for essa área aqui, essa curva, mais energia absorve esse corpo. Então eu tenho agora uma maneira de medir a energia interna, a energia de deformação absorvida pelo corpo, e voltando no slide, a energia produzida pelas cargas externas. Mas eu sei lá da primeira lei da termodinâmica que as duas têm que ser iguais. Então daqui vocês têm uma das coisas mais importantes em mecânica dos meios contínuos. Esse trabalho produzido pelas forças de superfície e forças de corpo, integrados nos seus respectivas áreas e volumes, tem que ser igual ao trabalho produzido pelas tensões e deformações dentro do corpo. Então, força no deslocamento dá trabalho. Tensão, ao caminhar num campo de deformações, também produz trabalho. E podem ver que as unidades batem. Aquele W que nós estávamos procurando, esse W aqui, ó, em elasticidade, ele é escrito dessa maneira em notação inicial. A energia é 1/2, e aí entra aqui um produto duplo de deformações de Lagrange, e aqui está o meu tensor constitutivo de quarta ordem. Eu uso essa caligrafia aqui, C, para indicar que esse é um tensor de quarta ordem, porque o negrito maiúsculo é de segunda ordem, né? Eu precisaria, então, escrever 6 tensões em função de um tensor de quarta ordem vezes essas 6 deformações. Aqui temos a expressão em notação inicial. Isso é uma relação constitutiva, ela não é isotrópica por enquanto, ela é a mais geral possível. Eu posso, inclusive, transformar esse tensor aqui de quarta ordem de um sistema de coordenadas para o outro. Se, quando eu mudo do sistema de coordenadas, eu preciso trabalhar em cada um dos eixos, são 4 eixos, 4 índices, são 4 matrizes de transformação aqui. A gente usava 2 para o tensor de segunda ordem, eu tenho 4 daquelas matrizes T's, eu acho que fica assim, ó, T transposto, C, T transposto. Depois eu vou mostrar uma rotina para fazer essa transformação. Mas olha só, quando eu tenho aqui o tensor T, o segundo pior, tem 2 índices que vão de 1 até 3, eu tenho 9 entradas, eu sei que é constante, é simétrico, então são 6 números. Mas o tensor constitutivo tem 4 índices, o que dá 81 constantes do material. Evidentemente, esse é um caso teórico que não acontece. Porque a gente tem que se lembrar o seguinte, o tensor de deformação é simétrico. Então, se o tensor de deformação é simétrico, CIJKL vezes ZKL tem que ser igual a CIJLK vezes ZLK, que tem que ser igual a CIJLK vezes ZKL, que é simétrico. Isso significa que o CIJKL é igual ao CIJLK, ou seja, eu preciso só de 54, não de 81 constantes. Grandes merda, né? 54 constantes. Mas o tensor tensão também é simétrico. Todos eles ali, o Cauchy ou o segundo Piola, TJ, TJ. Então o CIJKL tem que ser igual ao CJIKL. Além dessa simetria, tem essa. Já caiu para 36 constantes. Opa, está começando a ficar melhor. Mas a gente sabe que uma deformação positiva tem que produzir sempre energia positiva, não pode ter energia negativa. Isso implica dizer que o CIJKL é o CKLIJ. E aí nós caímos para 21 constantes. Então, o pior material possível, o material mais ortotrópico que existe, que é o material triclínico, precisa de 21 propriedades do material para ser caracterizado. Imaginem, pouquíssimos laboratórios do mundo conseguem caracterizar materiais triclínicos, mas existem pouquíssimos materiais triclínicos também que servem para alguma coisa. Aqui vocês têm uma rotina mostrando como fazer a rotação dos 4 índices de um tensor
C, que estava no sistema de coordenadas. Eu conhecendo a matriz de transformação, que eu estou chamando de R, não de T aqui, a gente consegue escrevê-lo no sistema de coordenadas, no novo sistema de coordenadas. Veja que são 3 na 8ª operações desse tipo aqui. Envolve multiplicação de termos de matrizes. Ok? Bom, para terminar esse assunto hoje, a forma geral de uma matriz, de uma relação constitutiva, ela normalmente é escrita tensão dada em função da deformação. Quer dizer, eu conheço a deformação, uso a rede constitutiva, obtenho a tensão. Aqui temos em função do Piola-Kirchhoff, é o Cauchy, mas eu estou usando infinitesimal aqui, né? No infinitesimal a gente está acostumado a escrever nessa forma. Quando ela está escrita nessa forma, a gente tradicionalmente chama essa matriz C aqui, a matriz constitutiva, de matriz de rigidez entre aspas. Porque não é a rigidez da força de deslocamento. É simplesmente porque a deformação seria análoga ao deslocamento e a tensão seria análoga à força. Então isso aqui seria análogo à rigidez, mas é análogo, não é igual. Então eu prefiro chamar de matriz constitutiva só. Tem gente que inverte. Tendo a tensão e o tensor constitutivo, eu obtenho as deformações. E aí, como eu tenho uma relação onde isso aqui é análogo ao deslocamento, isso aqui é análogo à flexibilidade, isso aqui é análogo à força, o pessoal chama isso aqui de matriz flexibilidade. Daqui a pouco nós vamos não escrever mais a tensão na forma de uma matriz e a deformação na forma de uma matriz. Isso aqui eu não posso nem desenhar, porque tem linha, coluna, profundidade e mais um índice. Mas nós conseguimos reescrever essas coisas com o tensor tensão na forma de um vetor, o tensor deformação na forma de um vetor, de uma coluna só, né? E esse tensor constitutivo eu vou conseguir colocá-lo na forma de uma matriz 6x6. Nós vamos ver isso na hora que vem. É um truque que a gente usa para brincar com as equações. Mas isso aqui não é um tensor de segunda ordem. Então eu não posso adotar as regras de tensor de segunda ordem. Assim como isso aqui não é um tensor de primeira ordem e nem a deformação. A gente sabe que eles são tensores de segunda ordem. Isso, repito, é um truque para a gente trabalhar mais fácil com as equações e para implementá-las no computador mais facilmente. Mas aqui dá para ver algumas coisas legais. Por exemplo, essa forma aqui, se eu escrever dessa maneira, como vetor tensão é igual a matriz constitutiva vezes vetor deformação, eu posso inverter, falar inversa de matriz. E fica óbvio que essa forma pode ser invertida e eu calcular o vetor deformação invertendo a matriz constitutiva e tendo a tensão. Por isso que eu prefiro chamar só de matriz constitutiva C e ponto final. Quem está do lado dela dita se ela está fazendo um papel de flexibilidade, quer dizer, a inversa dela, ou de rigidez. Ok? Então nós vamos começar aqui na aula que vem. Vamos parando por aqui. Vocês têm aí que mandar brasa na lista de exercícios. Eu não sei se não é segunda data para a entrega da primeira, né? Para vocês poderem iniciar a segunda lista. Então, não facilitem, porque vai começar a encavalar. Eu já disse a vocês, tentem fazer as listas completas. Alguns problemas, vocês vão ter mais problemas, vocês vão ter menos problemas. Tentem conversar, tentem entender o que vocês estão fazendo. Repito mais uma vez, não faz nenhum sentido vocês simplesmente escreverem uma folha de papel, ou no caso aqui, no formato da disciplina, algo que vocês não fazem a menor ideia do que quer dizer. Foram vocês que escolheram fazer mestrado, que não foram obrigados. Então assumam essa responsabilidade. Nós estamos vendo agora que depois de ver um pouquinho de processo cinemático, deformações e tensões, nós estamos tentando juntar essas duas coisas. No momento que nós juntarmos tensão e deformação, através das relações constitutivas, nós vamos poder falar dos problemas de elasticidade, de viscoelasticidade, de plasticidade e de hiperelasticidade. Depois que esses quatro estiverem fechados, nós vamos pegar os problemas de elasticidade, que são os mais simples, e vamos ver como eles dão origem às teorias estruturais, barra, viga, placa, membrana, casca e assim por diante. Mas vamos fazer isso principalmente para a elasticidade.
Porque casca já é complicado. Se ele vai pegar uma casca viscoelástica, não vai ficar até o fim do ano escrevendo equação aqui. Mas vocês pelo menos vão vendo de onde que as coisas surgem e qual é o esqueleto desse assunto que a gente chama de mecânica dos sólidos. Beleza? Novamente eu fico feliz de prestar meus serviços à nação, mas a aula acabou. Vejo vocês na segunda-feira. Até lá.